Glória a Deus. Quem está feliz em estar na casa do Senhor, dê um glória a Deus bem alto. Maravilha, ainda de pé. É com muita alegria que hoje está conosco aqui o meu diretor e também de alguns alunos aqui, o Kelvinho, o Anderson, o João, nosso diretor do Rema Aldeota. E é uma alegria imensa em trazer aqui que ele vai trazer uma palavra aos nossos corações. Pastor Felipe, pode subir. Fique à vontade, faça de conta que está no verbo da vida. Amém. Amém? Com certeza. Glória a Deus. Aleluia, graça e paz, povo de Deus. Vocês estão bem? Que maravilha, né? Pode sentar, gente, pode sentar. Que bênção estar aqui com vocês hoje. Estou muito feliz de estar aqui nesse culto, casa cheia, né? Um povo bem animado, viu? Vocês são animados demais, vocês são excelentes em tudo que fazem. Amém? Deixa eu colocar o celular aqui, tá bom? Gente, quem estava aqui no último culto que eu preguei no ano passado? Amém? Não sei se vocês se lembram, naquele culto meu filho estava internado, né? E eu estava enfrentando uma batalha na minha vida e graças a Deus deu tudo certo, nós oramos, né? Meu filho ficou bem, 2 dias, 3 dias depois saiu. E aquele final de semana ele ficou muito marcado na minha vida, aquele momento que nós estivemos juntos. Um dia antes que eu preguei aqui, eu estava ministrando aos casais da igreja, a gente fez um jantar de casais. E naquele jantar de casais, Deus me deu um tema chamado O Banquete da Vida a Dois. Amém? Eu não vou ministrar sobre isso. E aqui eu só quero dar um testemunho que essa ministração virou um livro, certo? Virou um livro e se você quiser ler esse livro, você pode entrar no meu Instagram e baixar gratuitamente. Eu não estou vendendo o meu peixe, tá bom? Pode ficar tranquilo. Amém? Entra no meu Instagram, Felipe R. Bezerra com S. Entra no link da Bíblia e baixa esse livro, que para casal ler junto é maravilhoso. Amém? Deus tem me levantado junto com a minha esposa para ministrar às famílias. Amém? E eu tenho uma frase que eu carrego comigo por onde eu passo, que algum de vocês já sabe, que é quando a família vai bem, tudo vai bem. Vamos repetir essa frase? Diga assim, quando a família vai bem, tudo vai bem. Vamos de novo, quando a família vai bem, tudo vai bem. Por que é que eu digo isso, irmão? Porque não vale a pena todo o esforço que nós temos para fazer tantas coisas durante a nossa vida se nós não olharmos para aquilo que é mais precioso que Deus nos confiou, que é a nossa família. Você concorda comigo? Amém? A família é a menina dos olhos de Deus. Família é o alvo da graça divina. E é por isso que por onde eu passo, eu ministro também sobre famílias. Mas o tema que Deus me deu hoje não foi sobre famílias. É claro que, como eu tenho esse chamado, pode ser que a gente toque durante a ministração sobre famílias. Mas Deus me trouxe aqui para trazer uma palavra sobre a potente mão de Deus. Amém? A potente mão de Deus. Diga assim, eu tenho um Deus e a mão dele é potente. Eu quero que você abra a sua Bíblia. Aleluia. Vamos lá para a primeira carta de Pedro, capítulo 5, versículo 7. Aleluia. Você está feliz de estar aqui? Primeira carta de Pedro, capítulo 5, versículo... Vamos começar do versículo 6, tá? Olha só o que diz aqui a palavra do Senhor. Portanto, humilhe-se debaixo da poderosa mão de Deus, para que Ele, em tempo oportuno, os exalte. Lance sobre Ele todas as suas ansiedades, porque Ele cuida de vocês. Sejam sóbrios e vigilantes. O inimigo de vocês, o diabo, anda em derredor, como um leão que ruge procurando alguém para devorar. Resista firme na fé, certo de que os irmãos de vocês estão espalhados pelo mundo, estão passando por sofrimentos iguais aos de vocês. E o Deus de toda graça, que em Cristo os chamou à sua eterna glória,
depois de vocês terem sofrido por um pouco. Diga assim, por um pouco. Diga de novo, por um pouco. Ele mesmo irá aperfeiçoar, firmar, fortificar e fundamentar vocês. A Ele seja o domínio para sempre. Amém. Eu quero orar com você, Pai, em nome de Jesus. Nós te agradecemos pela Tua palavra. A Tua palavra é lâmpada para os nossos pés, ela é luz para o nosso caminho. Ela, Senhor, tem todo o poder para transformar a nossa vida, Pai. Pai, eu te rendo graças, Pai, porque a Tua palavra me encontrou 17 anos atrás, Pai. Oh, Pai, obrigado por essa palavra, porque ela é poderosa para transformar a vida de todo aquele que crê. E eu quero declarar em nome de Jesus que nessa noite, Pai, pessoas serão transformadas pela unção do Teu Espírito, Pai. Nós não estamos aqui simplesmente para pregar uma mensagem rasa, Pai, mas o Senhor quer transformar pessoas. O Senhor quer mudar rotas, o Senhor quer trazer revelação da Tua palavra, Pai. Por isso eu me coloco à disposição, Pai. Me usa, Pai, para abençoar o Teu povo. É o que eu te peço e te agradeço, em nome de Jesus. Se você crê, diga amém. Aleluia. Diga, potente mão de Deus. Irmãos, toda vez que a gente fala sobre a mão de Deus, e é muito comum, porque nós somos criados aqui, quem é nordestino aqui? A maioria, né? A maioria é nordestino. E o nordestino, ele tem fama de ser pavio curto. Não sei se é você. Tipo neto de seu Lunga, já viram aquela história? Não, eu sou pavio curto, porque vovó era assim. É porque mamãe era assim, não levava desaforo para casa. E o papai? Pense no caba bruto, eu também sou assim. Então o nordestino, ele tem essa fama de pavio curto. Mas diga assim, eu nasci de novo. Amém? Você nasceu de novo, amém? Então Deus te dá longanimidade. Diga, longanimidade. Toda vez que você pensar num pavio curto, pensa na longanimidade. Diga assim, longanimidade. Você tem um pavio longo, você não tem mais o pavio curto, tá certo? Mas por que eu estou falando do nordestino? Quando a gente fala da mão de Deus, as pessoas começam a fazer uma associação logo como um Deus que quer te dar uma mãozada, um tapa no pé da orelha, quer pesar a mão sobre você, não é assim? Às vezes as pessoas têm esse entendimento. Eu me recordo, irmãos, quando eu me converti, eu recém-convertido, chegando na escola bíblica dominical, todo feliz, irmão, nascido de novo, decorando. No meu tempo, irmão, não era igual desses meninos, não. Não tinha YouTube para saber o louvor, não. Eu escutava como é que eu vou descobrir esse louvor para escutar. Não tinha como, eu tinha que ficar orando para Deus me lembrar como é que era o louvor. Às vezes chegava em casa e tentava anotar. Amém? Eu cheguei na escola bíblica, eu todo feliz. O irmão chegou assim para mim, está feliz, né? Eu disse, estou. Mas se prepare. Eu digo, oxe, eu todo feliz, irmão. Se prepare. Preparar para quê, irmão? Porque a vida do crente é assim. É um dia na benção e outro na prensa. É um dia na benção, outro na prensa. Eu estava tão feliz, irmãos. E eu fiquei assim, meio traumatizado naquele dia. Disse, rapaz, e é assim, é? Eu vou ter que ficar na bênção e na prensa. Eu disse, tá bom, eu ia para o inferno mesmo. Se é para ficar na bênção e na prensa, está tudo certo, eu quero ir para o céu. Amém? Depois, quando eu comecei a estudar mais a palavra, ter mais entendimento sobre o caráter de Deus, sobre o amor de Deus, sobre a bondade de Deus, eu entendi o que aquele irmão estava querendo dizer. Amém? Aquele irmão estava querendo dizer que eu iria enfrentar dificuldades. Amém? Só que ele só contou um lado da história. Então ele poderia ter me matado ali naquela hora. Ele poderia ter dito, olha, no mundo vocês terão aflições, mas qual é o resto da história? Tem de bom ânimo, eu venci o mundo. Ei, irmão, não tem nenhuma aflição que Deus não esteja com você. A potente mão de Deus está ao seu favor, irmãos. Eu não sei o que é que você está passando na sua vida, ou alguma pressão. É lógico que eu não vim aqui contar uma história que o evangelho é água com açúcar, que você se converte e vai dar tudo certo na sua vida. Você vai enfrentar oposição. Diga, oposição. Ou você acha que o mundo das trevas fica satisfeito em ver alguém que pintava e bordava de um lado e vinha para o outro? Não, você vai enfrentar a oposição. E é por isso que Jesus nos alertou, dizendo que no mundo nós teríamos aflição, mas a mão de Deus estaria ao nosso favor. E eu quero que você abra a sua Bíblia em Isaías 59, versículo 1. Isaías 59, versículo 1 e 2. Glória a Deus. Nós vamos falar sobre a potente mão de Deus. Eu não quero que você olhe sempre, irmãos, para a mão do Senhor e veja como uma mão para pesar sobre você. Amém? É óbvio que Deus é um Deus de amor, de cuidado, Ele também é juízo, mas eu quero falar da mão de Deus para te ajudar, irmãos.
Porque tem gente que pensa que a mão de Deus... Vamos ler, Isaías 59:1 diz assim: eis que a mão do Senhor não está encolhida para que não possa... A mão do Senhor, ela não está encolhida, irmão, para que não possa salvar. Versículo 2. Nem surdo o seu ouvido para que não possa ouvir. Pode passar? Amém? Não, porque você separou só os versículos, né? Tenta colocar o segundo, Isaías 1 e 2, para a gente ler a sequência do versículo, por favor. Amém? Aleluia. Mas onde é que eu quero dizer? Esse versículo de Isaías, você me dá licença aqui, pastor Léo, que eu vou descer aqui, tá? Para ficar mais perto do povo. Amém? Esse versículo de Isaías, que diz que a mão do Senhor não está encolhida para que não possa salvar, e ele diz na sequência: porém os vossos pecados, as vossas transgressões, fazem barreira entre vocês e o vosso Deus. Você está comigo? Amém? A mão do Senhor não está encolhida, ela quer te salvar, ela quer te ajudar. A mão do Senhor não está encolhida, muito pelo contrário. A mão do Senhor, ela está estendida para te salvar. Mas as vossas transgressões fazem essa barreira. Diga assim: a mão do Senhor está estendida para mim. Amém? E muitos como eu, irmãos, muitos como eu foram alcançados por essa mão que estava estendida. Um dia na minha vida os meus pecados fizeram uma barreira entre eu e Deus. E eu entendi que se eu esticasse a minha mão para aquela mão que estava estendida para mim, Ele teria uma nova história para mim. Eu acreditei, eu estendi a minha mão e Ele me trouxe. Amém? A mão do Senhor, ela é aquela mão que resgata, diga resgate. A potente mão do Senhor é uma mão que resgata, irmãos. A mão do Senhor, ela está estendida para te resgatar. Só que muitos irmãos nossos, depois de viver esse resgate da mão de Deus, eles têm um entendimento que agora que Deus me resgatou, agora a mão dele encolheu. E não é assim, irmãos. A mão do Senhor continua estendida para você. Se Ele te tirou do mundo, Ele vai te tirar de qualquer situação que você venha passar. Amém? Porque Deus é bom, diga, Deus é bom. Aleluia. E existe uma proposta de Deus para mim e para você. Deus, Ele é tão sábio, irmãos, que por 4 vezes na Bíblia, Ele falou: o justo viverá pela fé. Vamos repetir? Diga assim: o justo viverá pela fé. Uma vez no Antigo Testamento e 3 vezes no Novo Testamento, o justo viverá pela fé. Irmãos, olha só para mim. Eu entendo, irmão, se Deus inspirou homens para colocar na sua palavra a mesma frase 4 vezes, eu entendo que é importante. É sim ou não é? Lógico que é importante. Eu não sei a sua mãe, mas a minha mãe, quando eu era pequeno, uma coisa que era importante para ela, ela falava 10 vezes: arrume a cama. Meu filho, já arrumou sua cama? Não, mas arrumou a cama. Não era só 4, não, era 10. Até que. Por quê? Porque era importante para ela. Primeiro, porque se eu não arrumasse, quem é que ia arrumar? Ela. E se eu não arrumasse a cama, eu ia virar desleixado na vida. Então ela me botava para trabalhar. Amém? Então toda vez que Deus repete coisas, é porque Ele quer te dar importância. Diga assim: o justo viverá pela fé. Ora, irmão, se nós somos plantados desse mundo e enfrentamos tantos desafios, a vida de fé é o modus operandi de Deus para nos fazer viver triunfante aqui na terra. A vida de fé não é uma vida isenta de problemas. Mas quando você entende e começa a viver pela fé, fé em quê? Na experiência dos outros? Não. Fé na palavra do Senhor. Fé naquilo que Ele te prometeu. Você começa a enfrentar os desafios da vida de forma diferente. Você começa a andar de forma diferente. Você começa a não se mover por aquilo que está acontecendo do lado de fora. Amém? Mas por aquilo que está acontecendo do lado de dentro. Diga assim: eu fui chamado para viver pela fé. Você não foi chamado, irmão, para viver por aquilo que você está vendo. Você não foi chamado para viver por aquilo que você está sentindo. Você não foi chamado para viver por aquilo que você, porque eu acho, porque eu penso, porque eu vejo. Não, irmão, você foi chamado para viver pela fé. Fé em quê? Na palavra do Senhor. Ela é lâmpada para os nossos pés. Ela é luz para o nosso caminho. E a mão dele não está encolhida, irmãos, para que não possa salvar. Precisamos entender a bondade da mão de Deus. No livro do Êxodo, capítulo 13, versículo 9. Êxodo, capítulo 13, versículo 9.
Aleluia. Diz assim: e será como um sinal na tua mão e por memorial entre os teus olhos. Aleluia. Para que a lei do Senhor esteja na tua boca, pois com mão forte o Senhor te tirou do Egito. Diga assim: a potente mão de Deus. Diga: a mão do Senhor, ela é forte. Às vezes você está olhando por uma situação que você está passando, e nós gastamos tanto tempo pensando em métodos humanos para tentar resolver o que deve ser resolvido por métodos divinos. Nós gastamos a cabeça, nós pesquisamos na internet, nós vamos lá, mas quando na verdade nós temos que descansar em Deus, dobrar os nossos joelhos e entender que a potente mão de Deus está ao nosso favor. Amém? A mão de Deus, em Salmo 63, versículo 8. Salmo 63 diz: a minha alma apega-se a ti, e a tua destra me ampara. A destra, a mão direita do Senhor, ela te ampara. A mão de Deus, ela te resgata. A mão de Deus, ela te protege. A mão de Deus, ela te ampara, ela te sustenta. Você não está sozinho no mundo. Aleluia. Existe uma mão do Todo-Poderoso ao seu favor. Aleluia. Mas nós precisamos entender como nós vamos nos colocar debaixo dessa mão de Deus. Nós lemos no começo: humilhai-vos debaixo da potente mão de Deus, para que a seu tempo os exalte. Existem duas formas de você se colocar debaixo da mão de Deus. Ou você se coloca numa posição de submissão, ou de insubmissão. E o agir dessa mão pode ser diferente. Submeta-se à vontade de Deus. Submeta-se à vontade de Deus. Sabe, pastor Felipe, uma coisa que eu não entendo é a vontade de Deus. Irmão, a vontade de Deus, ela está revelada na palavra. Amém, irmãos? É simples. O Espírito Santo habita dentro de você. Toda vez que você tem alguma coisa que você sente um arranhar dentro de você, já passaram por alguma situação, irmãos, que você vai tomar uma decisão e você dá a palavra naquilo ali e você fica: rapaz, eu acho que não era para me fazer isso. Eu não estou falando de coisas, pecado não, estou falando de coisas lícitas. Decisões de comprar uma coisa ou não comprar, mudar de cidade ou não mudar, mudar de emprego ou não mudar. Já passaram por isso? Vem aquele desconforto por dentro. Isso chama-se o testemunho interior do Espírito Santo. O Espírito Santo, ele sinaliza por dentro. Ele tem uma bússola dentro de você para te dar direções específicas. Amém? Para que você não erre. Aleluia. Ezequiel 37, 1. Olha o que diz aqui a palavra do Senhor: e veio sobre mim a mão do Senhor, diga: a mão do Senhor, e ele me levou pelo Espírito do Senhor, amém? E me deixou no meio de um vale que estava cheio de ossos. A mão do Senhor, ela serve para te proteger, ela serve para te sustentar, amém? E ela também serve para te dar direção, amém? A mão de Deus, ela te serve para te empurrar para o propósito divino. E da mesma maneira que tem a mão de Deus te guiando, te empurrando para esse propósito, Satanás, ele levanta pessoas para te puxar para longe do propósito. É por isso que a Bíblia diz: as más conversações corrompem os bons costumes. Amém? Sabe o que é humilhar, irmão? Humilhar é colocar-se voluntariamente sobre a dependência, amém? Você se colocar voluntariamente, reconhecer a sua dependência de Deus. Não é algo forçado, irmãos. Você não tem como forçar alguém para se colocar diante da mão de Deus. Somente a própria pessoa pode se colocar diante da mão de Deus. Deus não faz acepção de pessoas, amém? Não faz, mas Ele faz acepção de atitudes. E a sua atitude de se colocar: eu quero obedecer a Deus. Eu quero, irmão, não tem cão dos infernos que pare um homem e uma mulher de Deus que decida por dentro: eu vou obedecer a Deus. O diabo pode chover canivete, pode cuspir fogo pela zeta, pode vir um trem carregado de dinamite com o diabo dirigindo, fumando charuto, e você não sai do meio. Por quê? Porque você decidiu obedecer a Deus. Diga assim: eu preciso decidir obedecer a Deus. Aleluia. O profético está muito forte hoje, né? Como é que o pastor vem para a igreja dos outros bater desse jeito?
Irmãos, eu estou sentindo uma direção de Deus hoje. Sobre obediência, sobre firmeza, irmãos. Não pense que você vai ter e viver o melhor de Deus nessa vida com uma vida dupla. Não vai. O que Deus exige de você é uma vida por completo. Diga, completo. Jesus não morreu pela metade na cruz. Não, vou morrer só metade. Não, vou machucar só um braço. Vou machucar só uma perna. Não. Ele foi até a última gota de sangue por você. Aleluia. Ele morreu por você para te dar uma vida nova. E a mão dele continua estendida para você, para te dar salvação, para te dar direção, para fazer com que você viva o melhor de Deus aqui na terra. Aleluia. Se humilhe nessa noite diante da potente mão de Deus. Irmão, eu não vi um homem e uma mulher de Deus se humilhar diante da mão de Deus e sair no prejuízo. Irmão, Deus é um bom pagador. Você não vai ter prejuízo nenhum em obedecer ao Senhor. Diga, Deus é bom. Aleluia. A mão de Deus, ela está disponível hoje para te dar direção, para te dar provisão, para te dar proteção, para te dar tudo aquilo que você precisa. Amém? Glória a Deus. Humilhai-vos diante da potente mão de Deus. E na sequência do versículo, né, ele diz que depois que nós nos humilharemos diante dessa potente mão de Deus, a promessa é muito clara. Ao seu tempo, Ele nos exaltará. No tempo de Deus, você será exaltado, irmãos. Aleluia. Não pense que as coisas vão acontecer do dia para a noite. É preciso firmeza. É preciso constância. Deus se alegra com a tua constância. Nós vimos aqui um testemunho da irmã, que Satanás queria fazer com que ela fosse para o culto e o marido para o outro. Não, ela foi firme. Se tem uma raça que é teimosa, é crente, irmão. Irmão, você, quando for uma presepada do cão, você tem que ser teimoso. Eu não vou abrir mão. Isso é viver pela fé, não abrir mão da palavra. Amém? Não abra mão da palavra, não abra mão da promessa, porque aquela mão de Deus, no tempo dele, ela nos exaltará. Tiago 4:6 diz assim, que Deus resiste aos soberbos, mas Ele dá graça aos humildes. O soberbo é aquele que sabe de tudo. Você vai dar um conselho para ele. Não, isso aí eu já sei. Não, isso aí eu já vi, o cara lascado. Passando dificuldade. Casamento destruído. A gente vai tentar dar um conselho. Não, mas isso aí eu já vi, eu já sei de Gênesis e Apocalipse. Eu sei de trás para frente, de frente para trás. Uma coisa não é tu saber aqui. Mas a vontade de Deus é que você saiba aqui. Você não precisa decorar nenhum versículo não. Mas se você souber a revelação da palavra dentro de você, o Espírito vai te guiar para tudo. Tem gente que fica se gabando porque sabe muito versículo, mas eu quero ver aqui. Uma vez o irmão disse, pastor Felipe, vem cá. Você falou aí que com o diabo não tem conversa? Tem que falar a palavra? Tem que dizer, está escrito? Foi, eu falei. Porque Jesus, quando ele foi tentado, Satanás usou a palavra e Jesus respondeu com a palavra. Está escrito. Eu disse, com Satanás não tem conversa, está escrito. Mas eu queria tanto decorar os versículos igual o senhor, pastor. Porque o senhor sabe os versículos decorados. E aí quando eu estiver passando uma pressão, eu não vou saber onde está escrito não. Mas você sabe que está escrito. Não, eu sei que está escrito, mas não sei qual é o versículo. O diabo não vai perguntar qual é o versículo para você não, meu filho. Aleluia. O diabo vai saber quando você abrir a sua boca com autoridade e dizer, está escrito, ele levou sobre si as minhas dores. O castigo que nos traz a paz estava sobre ele. E pelas pisaduras do Senhor eu fui curado. Oh, aleluia. Quando a pressão financeira vier, você vai dizer, está escrito que o meu Deus suprirá todas as minhas necessidades. Ele é o meu Jeová Jirê. Ele é o Deus da minha provisão. Sabe, irmãos, Deus é um Deus provedor. Deus, ele vai te dar tudo o que você precisa. Agora não para os seus caprichos, mas para você cumprir a vontade dele. Deus não tem compromisso nenhum com capricho. Mas Deus tem total compromisso com propósito. E o que é prosperidade, pastor? Prosperidade é você ter tudo que você precisa, irmão, para cumprir o propósito de Deus na estação que você está.
Eu não sei o que é que você precisa hoje para cumprir o propósito de Deus, mas eu quero te dizer que Deus já liberou para você. Não é por capricho, irmão. Sonde o seu coração. Aleluia. Diga, Deus é bom. Existia uma mulher, em Marcos capítulo 5, que ela tinha um desejo muito grande de ser curada. Aquela mulher já tinha gastado tudo que tinha, de médico em médico, de cidade em cidade, porque ela desejava ser curada daquela hemorragia, mas ela tinha só o desejo. Diga assim, desejo não é fé. Desejo não é fé. O desejo é um ponto de partida, amém? O desejo é bom. Você começa com o desejo. Mas naquela mesma história daquela mulher, depois que... Como é que você sabe que ela desejava ser curada, pastor? Porque ela disse que ela, lá na história está dizendo, Marcos capítulo 5, que ela gastou tudo que tinha. Ninguém vai gastar tudo que tinha se não desejasse ser curado. Você concorda comigo? Então ela desejava, só que nada acontecia. Mas no meio da história aconteceu algo. Ela ouviu falar de Jesus. Ela ouviu falar de Jesus. Talvez você entrou aqui nessa noite e você nunca tinha ouvido falar de um Jesus revelado. Você ouviu falar de um Jesus histórico, aquele que você via na Semana Santa, aquele que você via no quadro na casa da sua avó, aquele que você via no intervalo do Silvio Santos, você ficava com medo quando era criança. Tinha um Jesus que aparecia, quem era criança sabe. O programa do Silvio Santos aparecia Jesus chorando assim, eu ficava com medo. Era o Jesus que eu conhecia, dos quadros, amém? Da Paixão de Cristo, do Mel Gibson. Irmãos, não é aquele Jesus que eu quero falar. Eu quero falar de um Jesus que habita dentro de você. Um Jesus que quer caminhar com você 24 horas e ainda assim é muito pouco, como diz Aline Barros. Aleluia. É esse Jesus que está com a mão estendida hoje. Uma mão para prover, uma mão para resgatar. E aquela mulher ouviu falar desse Jesus. E ela começou a praticar algo que é um princípio da fé. Eu quero que você coloque aí Marcos 11, 23 para mim. Aleluia. Deus está levando a mensagem para outro canto, eu estou só fluindo, amém, irmãos? Se você crer, receba. Uma vez eu vi um conselho que disseram assim, olha, quando você for ministrar, você se prepare, como se não tivesse o Espírito Santo. Anote, faça suas anotações. Mas quando você subir, ministre como se só tivesse o Espírito Santo. Amém? Porque é Ele que conhece o teu coração, eu não conheço. Olha o que diz Marcos 11, 23. Porque em verdade vos digo, que a qualquer um que disser a este monte, ergue-te e lança-te no mar. Volta um pouquinho. Ergue-te e lança-te no mar, e não duvidar no coração, mas crê que se fará aquilo que diz, tudo o que disser lhe será feito. E aqui tem um princípio de fé. Foi o que essa mulher falou. Se alguém disser a esse monte, disser, diga, disser. Diga assim, a fé tem uma voz. A fé tem uma voz, irmão. Ah, mas Jesus conhece meu coração. Vou ficar aqui bem caladinho. Irmão, a fé tem uma voz. A potente mão de Deus está sobre você. Lucas 10, 19 diz que eis que vos dou poder e autoridade para pisar serpentes e escorpiões e toda a força do maligno, e nada, absolutamente nada lhe causará dano. Deus te deu autoridade. Deus não te deu autoridade para tu ficar calado. Deus te deu autoridade para você falar. A potente mão de Deus está sobre você. Pastor, eu vou falar para quem? Para o meu marido? Para minha mulher? Para minha vizinha? Para minha sogra? Não, pelo amor de Deus, não fale para a sogra. Você vai falar para a circunstância. Se alguém disser a este monte, Marcos 11, 23, o monte é um sentido figurado da tribulação, do problema, do obstáculo que você deseja transpor. Se alguém disser a este monte, ergue-te e lança-te no mar, e não duvidar no coração, mas crê que se fará o que diz, assim será feito. A tua luta não é contra carne nem contra sangue, não é contra pessoas, irmão. A tua luta não é contra o teu chefe, a tua luta não é contra a tua família, muito pelo contrário. A tua família é um projeto de Deus.
Aleluia. A tua luta é contra um sistema que quer influenciar pessoas. E você tem que falar para ele. Escute aqui, Satanás. Quem já assistiu aqui o filme Quarto de Guerra? Irmão, tem uma cena naquele filme, depois procurem no YouTube. Tem uma hora que a mulher, ela cismou de um trem. Ela estava sofrendo, ela estava naquela posição passiva. Satanás pintando e bordando com ela. E ela chorando calada. Jesus sabe meu coração, Jesus sabe meu coração. Mas chegou uma hora que ela não aguentou. Ela disse, eu sou ungida. Eu tenho autoridade. A palavra me dá essa prerrogativa. Ela disse, escute aqui, Satanás. A partir de hoje, essa casa está sob nova gestão. O Senhor, Jesus é o Deus dessa casa. Eu não aceito mais isso na vida do meu marido. Aleluia, irmão. Ela começou a falar, ela começou a falar, ela começou a falar. Porque a fé tem uma voz. Diga assim, a fé tem uma voz. E aquela mulher, quando ouviu falar de Jesus, ela diz, e lá no versículo diz, tão somente dizia, se eu apenas tocar. Ou seja, a fé entrou por onde? A fé vem pelo ouvir, ela ouviu falar de Jesus. Só que só ouvir não é suficiente, porque a fé tem uma voz. Diga, a fé tem uma voz. Só ouvir não é suficiente, irmãos. Talvez as coisas estejam travadas na tua vida porque você tem ouvido, e você está obeso de fé. Mas a fé precisa sair pela tua boca. E ela ficou, se tão somente eu tocar. Se tão somente eu tocar. E ali ela foi, eu vou tocar. Eu vou tocar nas vestes de Jesus. Irmão, o que foi que ela fez? A primeira coisa quando viu Jesus? Tocou. E o que é que aconteceu? Foi curada, irmão. Porque ela falou. Diga, a fé tem uma voz. A fé funciona assim, irmão. Quando Deus quis criar o mundo, o que foi que Ele fez? Haja luz. Ele colocou voz. E quando Ele disse, haja luz, o que foi que aconteceu? E você, filho de Deus, não quer imitar seu pai? Irmão, a partir de hoje, irmão, abre essa matraca. Declara essa palavra. Ela é lâmpada para os seus pés. Ela é luz para o seu caminho. Existem muitas promessas de Deus para você. Mas você precisa falar. No começo do meu casamento, veio o diagnóstico. Não pode ter filho. Vai ter que fazer não sei quantos tratamentos. E eu disse, é mesmo? E eu estava fazendo rema. E eu comecei a aprender sobre fé. E eu entendi que a fé tem uma voz. Mas a fé não tem uma voz tola. A fé tem uma voz baseada na palavra. E eu fui o quê? Eu fui para a palavra buscar aquilo que ela promessa para a minha vida. E a Bíblia diz que no teu meio não haverá estéril. Que aquele que abre a madre, o Senhor nos dará filhos e todas as noites, irmãos. Eu falava para o meu monte. E qual era o monte, pastor Felipe? Era o ovário da minha esposa. Eu digo, ovário, você é frutífero. Você vai produzir. Aleluia, o ventre da minha esposa é frutífero. Nós teremos filhos. 2 anos. Mais de 15 exames de gravidez. Quem passou por isso sabe o sofrimento que a mulher sofre. E o homem sofre por tabela, porque nenhum homem de verdade quer ver essa mulher sofrendo. Você está comigo? Se você quer ver essa mulher sofrendo, vem aqui no final do culto que eu quero orar por você, irmão. Amém? Aleluia. Até que, irmão, aquilo era tão real que eu disse, vou comprar um macacãozinho para os meninos. Mas não tem nem filho. Mas a fé tem ações correspondentes, eu aprendi também. E eu comprei um macacãozinho azul. E eu chegava, pai, muito obrigado porque meu filho vai usar esse macacãozinho azul. Pai, eu te rendo graças. Obrigado porque minha mulher é frutífera. Aleluia. E passou mais 8 meses e nada acontecia. Um dia eu estava no shopping. E eu vi um macacãozinho rosa. Eu disse, olha, não tem um macacão rosa. Será que Jesus quer me dar uma menina primeiro? Comprei um macacãozinho rosa. Aí comecei a orar com os dois. Senhor, muito obrigado, porque o Senhor vai me dar um casal. Obrigado, Senhor, porque o Senhor vai me dar um casal. 1 mês depois, pegou um bucho. Primeiro filho, uma menina. Diga assim, a fé tem ações correspondentes. Irmão, quando a gente quis engravidar de novo,
já estavam os macacão preparados. Foi mais ligeiro, porque eu já aprendi o caminho das pedras. O sofrimento foi menor. E minha sogra chegou um dia, mas esses macacão empendurados aqui? Não, porque quem está chamando é a existência. Até a Pérola de 4 anos ficava com os macacão na mão, orando para vir o irmão ou a irmã. Irmãos, a fé tem ações correspondentes. Pastor, isso é coisa de doido, eu não acredito nisso não. Então fica aí do lugar que tu está tudo certo. Eu creio, irmão. Eu creio num Deus que se move por fé. A Bíblia diz que sem fé é impossível agradar a Deus. Não tem outra maneira de você agradar ao seu Deus. Mas eu sou tão fiel. Uma coisa não anula a outra, seja fiel. Mas o que move Deus é fé. Quantas vezes Jesus, nem em Israel, nem em Jerusalém eu vi tamanha fé. Depois que aquela mulher foi curada, o que foi que Jesus disse para ela? Mulher, vai, porque a tua fé, a tua fé te salvou, a tua fé te curou. Ei, irmão, existe uma fé do tipo de Deus que você precisa entrar pelo seu ouvido e sair pela sua boca. Amém? A potente mão de Deus está sobre você. Diga aleluia. Então a mão de Deus, ela é boa. Diga bem. Diga Deus é bom. A mão de Deus, ela te exalta. Diga amém. Deus não tem compromisso nenhum em lhe deixar por baixo, não. Ele te escolheu por cabeça e não cauda. Ele quer que você esteja por cima e nunca por baixo. A mão de Deus, ela te exalta. Agora, cuidado com quem você vai escutar. Tem uma frase que eu carrego comigo, escuta isso. Opinião, escuta isso. Opinião, qualquer orelha seca pode dar. Você está comigo? Qualquer orelha seca que passar no meio da rua pode te dar uma opinião sobre algum assunto. Agora, conselho é diferente. Conselho é quem é especialista. Conselho é de quem entende. Você está aqui? Muito cuidado com o que você tem escutado. Se você está escutando opiniões. Uma vez, uma senhora veio conversar comigo, eu ia viajar com a minha esposa. Tempos em tempos, a gente tira um tempo de férias só nós dois. Porque é importante para o casal. Amém? E essa senhora chegou para mim, não faça isso. Você vai deixar seus filhos traumatizados. Aí eu disse, rapaz, ela tem muita experiência. Será que essa mulher está certa? Eu fiquei com aquele negócio na cabeça. Não, não faça isso não. Aí na hora o Espírito Santo falou comigo, eu acho que isso aí é uma opinião. Vou saber como é que estão os filhos dessa orelha seca. Família toda destruída, irmão. Os filhos tudo desmantelado. Eu digo, eu lá vou seguir um conselho desse, irmão. O marido nem longe dela. Eu digo, não, ela era só uma opinião. Amém? Agora se viesse de alguém que criou filho, e os filhos estivessem na bênção do Senhor e fez isso, aí é outra história. Conselho é uma coisa, opinião é outra coisa. Fecha parênteses, hashtag fica a dica. Amém? Aleluia. Na sequência do versículo ele diz que nós devemos lançar sobre ele as nossas ansiedades, porque ele tem cuidado de nós. Ansiedade, irmão, é uma mente dividida. E Deus não quer seu filho dividido. Amém? Deus não te projetou para andar ansioso. Você sabia que morte e vida estão no poder da língua? Aquele que bem utiliza comerá do seu fruto. Tem pessoas que estão passando por esperando o Uber chegar. Estou ansiosa. Ai, estou ansioso. Esse Uber não chega. Isso não é ansiedade, não. Você está agoniado. Você está no Ceará, meu filho. Pare com isso. Não fique usando esse negócio de ansiedade para tudo na sua boca, não. Controla. Porque morte e vida estão no poder da sua língua. Ansiedade é uma coisa terrível. Ansiedade é o mal do século. E você brincando com essa palavra. Ansiedade, meu filho é ansioso, meu marido é ansioso, eu sou ansiosa, minha avó é ansiosa. Para com isso. Lança sobre ele as tuas ansiedades. Porque ele tem cuidado de você. Aleluia. Diga assim, eu sirvo a um Deus que tem cuidado de mim. Aleluia. E para a gente encerrar, irmãos. Oh, aleluia. Glória a Deus. Tem que encerrar no horário para poder voltar, amém? Já dizia minha avó. Minha avó, quando eu casei, eu morava em Manaus, e ela foi me visitar. Minha avó tem 97 anos. E a minha outra avó tem 100 anos. Somando as duas dá 197. Olha que revelação. Né? E ela foi me visitar, pastor.
E ela fazia tudo certinho, não fazia barulho. Não ia, vou porque a senhora disse, fica em casa, sinta-se bem. Não, meu filho, eu faço tudo certinho porque eu quero voltar. Né? Então vou encerrar no horário porque eu quero voltar. Amém, pastor? Mas olha só o que diz aqui a palavra. Vocês estão recebendo alguma coisa hoje, irmão? Aleluia. Essa palavra é poderosa, ela mudou a minha vida. Ela é lâmpada para os meus pés, ela é luz para o meu caminho e para o seu também. E ele diz, sede sóbrio e vigiai, porque o diabo, o vosso adversário, sabe qual é um dos grandes problemas dos crentes hoje? Eles desprezam que tem um adversário. Não, esse negócio de diabo não existe não, é invenção do povo. Irmãos, você tem um adversário. E a Bíblia diz que ele anda ao vosso derredor, buscando quem possa tragar. Por isso que ele diz, sede sóbrios e vigiai, porque o diabo, o vosso adversário, anda ao vosso derredor buscando quem possa tragar. Mas quando eu leio isso e vejo ele dizendo que buscando quem possa tragar, eu entendo que existe um grupo de pessoas que ele não pode. Eu não sei se você se alegra, irmão, com isso. Aleluia. Existe um grupo de pessoas que ele não pode. Porque Daniel estava na cova dos leões, mas com ele não pôde. Aleluia. Os jovens da fornalha, com ele não pôde. Com José do Egito, ele não pôde. Fizeram pintar e bordado com o pobre do Zé. Mas ele permaneceu fiel. E ele era varão próspero, como diz a palavra. Seja no fundo do poço, seja na cadeia, seja na casa do pai, seja no governo. Onde ele passava, o Senhor estava com ele. Aleluia. E ele diz que ele brama como um leão, buscando quem possa tragar. Irmão, quero te dizer uma coisa nessa noite. A potente mão de Deus está sobre você. O teu posicionamento debaixo dessa potente mão vai fazer toda a diferença na tua vida. Decide hoje se posicionar debaixo dessa mão com um coração submisso, querendo mudança, querendo restauração, querendo uma nova vida, querendo sim mudar, porque Ele quer fazer muitas coisas por você, pela sua casa e pela sua família. Se você crê, diga amém. Aleluia, sede sóbrio. Aleluia, vigiai. Ele é o vosso adversário, mas a potente mão de Deus, a mão que liberta, a mão que guia, a mão que sustenta, a mão que salva, é aquela mesma mão que firma você nos caminhos do Senhor. Ele nunca me abandonou. Aleluia. Ele nunca me abandonou. Ele nunca vai te abandonar, irmãos. Sabe, irmãos, aquela mesma mão, no dia que você fez uma aliança com o Senhor, aquela mão que não estava encolhida, como diz Isaías, aleluia, ela te tirou de lá, mas ela continua disponível para te ajudar nas tuas questões do dia a dia. Ele é o teu Pai, Ele é um bom Pai. Tiago 1,17 diz que Ele é bom, toda boa dádiva, todo o dom perfeito vem do alto, descendo do Pai das luzes, em quem não há mudança nem sombra de variação. Amém? Deus é bom, irmãos. E eu quero fechar essa ministração dizendo para você, se você decidir hoje se humilhar diante da potente mão de Deus, a tua história muda hoje. A tua história muda hoje. Eu quero convidar a igreja a ficar de pé. Aleluia. Aleluia. E se tem alguém aqui no nosso meio que ainda não tomou essa decisão de se humilhar debaixo da potente mão de Deus e deseja viver uma experiência sobrenatural com o Senhor nessa noite, eu te chamo aqui na frente. Tem alguém que quer entregar a sua vida ao Senhor? Vem aqui na frente, em nome, já temos uma vida aqui. Aleluia. Se você deseja hoje fazer uma aliança com o Senhor, mas eu já fiz várias vezes, nunca deu certo. Ei, irmãos, a mão do Senhor continua disponível, não foi o Senhor que errou. A misericórdia dele é maravilhosa. O pai do filho pródigo, todos os dias ele se debruçava na janela e ele ficava esperando. Ele vai voltar, ele vai voltar, ele vai voltar. Chegou o seu dia, volte para a casa do Senhor hoje. Tome a decisão hoje e volte para os braços do Pai, porque a potente mão de Deus está sobre você. Aleluia. Eu vejo mais uma vida chegando aqui. Aleluia.
Deus é bom, Deus é bom, Deus é bom. Pastor, por que eu preciso ir na frente? Deus conhece o meu coração. Eu estou falando com Ele aqui no meu canto. Ei, Jesus não pediu para morrer escondido na cruz. Ele foi exposto. Ele foi crucificado. Todos viram publicamente o sacrifício dele por mim e por você. E ele diz que aquele que não me aceitar diante dos homens, eu também o negarei diante do Pai. Aleluia. Vem aqui e tome seu decisão. Mais uma vida chegando em nome de Jesus. Mais uma vida chegando. Será que você se alegra com isso? Hoje é noite de restauração. Mais uma vida chegando. Hoje é noite de restauração. Hoje é noite onde a potente mão de Deus se humilhe diante da potente mão de Deus. Aleluia. Deus tem uma nova história para você. Aleluia. Deus tem restauração para você. A mesma mão que escreveu a sua história é uma mão que pega uma borracha e começa a apagar agora o teu passado. E não é uma borracha comum. É com o próprio sangue dele. O sangue carmesim invertido na cruz do Calvário. Onde está a próxima vida? Você não pode sair de uma reunião como essa sem se humilhar diante da potente mão de Deus. Aleluia. O amor insistiu em morrer. O amor insistiu em vencer para que eu tivesse vida. Aleluia. Venha Jesus nessa noite. Saia do seu lugar, venha se entregar a Cristo. Uma nova história para você. Uma nova história para você. Aleluia, mais vidas chegando, mais vidas chegando. Ainda dá tempo, irmãos. Eu sei que nessa hora as pernas começam a ficar pesadas, mas eu quebro todas as algemas agora. Todas as cadeias sendo quebradas na autoridade do nome de Jesus. Ele te diz: vem filho, vem filha, aqui é o teu lugar. Ora bracantarabassu yererecandalarabassu yadahaseke. Meu amor, aleluia. o amor insistiu em andar em direção à cruz pra me salvar. Aleluia. 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 Eu vou orar, irmão, por eles. Mas se você quiser vir, venha, que ainda dá tempo. Aleluia. Hoje é noite de restauração, irmão.
A potente mão de Deus está sobre nós. Aleluia. Pai, eu quero te agradecer, Senhor, por essas vidas rendidas no teu altar, Pai. Muito obrigado, Pai, porque eles estão obedecendo a tua palavra, respondendo em fé, Pai, e se humilhando diante da potente mão de Deus. E a tua palavra diz que a seu tempo, no tempo de Deus, o Senhor exaltará cada um deles, Pai. O Senhor exaltará cada um deles. Eu declaro uma jornada exitosa no Senhor. Eu declaro eles frutificando, dando muito fruto para a glória de Deus. Essa palavra ela não será roubada, ela não será esquecida, mas ela vai produzir muito fruto na vida dos meus irmãos. Oh, Pai, eles vão pisar onde eles jamais imaginaram. Eles vão tocar pessoas. Eles vão sim ser o elo de transformação de cada casa, de cada lar e de cada família. Oh, aleluia, Pai. Oh, aleluia. Eu te agradeço, meu Deus. Eu te agradeço, Pai. Eu era órfão, hoje sou filho. Aleluia. Aleluia. Uma nova história está sendo escrita, irmãos. Uma nova história está sendo escrita na vida deles. Mas antes da bênção final, eu quero, se você está aqui com seu esposo, com a sua esposa, eu quero fazer uma oração pelas famílias. Se você está com seu pai, sua mãe, filhos, fiquem próximos. Aleluia. Não existe nada mais lindo aqui na terra do que família. Por isso que Satanás tenta atacar tanto as famílias. E eu quero orar pela sua casa. Eu quero orar pela sua família. Eu quero declarar que o perdão de Deus vai começar a fluir de uma forma sobrenatural dentro da sua casa. Oh, as coisas já estão mudando. Deus está fazendo algo novo. Deus está fazendo algo novo. Deus está fazendo algo novo. Mais uma vida chegando aqui. Mais uma vida chegando aqui. Aleluia. Oh, meu Deus, como é que acaba um culto desse? Aleluia. Eu vou orar pelas famílias. Pai, eu quero te agradecer por cada família que está aqui nesse lugar, Pai. Família é projeto de Deus. Família nasceu no teu coração. Família não é algo descartável. Família não é algo desprezível. Família é algo sagrado. Oh, Pai, eu te peço, Pai, espírito de sabedoria e revelação no que é família para cada pessoa que está aqui. Oh, Pai, que eles possam entender que a família é algo tão sublime e tão sagrado e não pode ser maculada. E eu declaro uma palavra de restauração sobre cada casa. Ainda que sejam casas sofridas, com muitas marcas, mas eu sei que o Senhor teve muito mais. O Senhor teve muito mais marcas. Por isso o Senhor tem toda a autoridade e poder para restaurar. Eu declaro saúde sobre as famílias. Saúde sobre os relacionamentos. O coração do marido voltado para a esposa. O coração da esposa voltado para o marido. O coração dos pais aos filhos e dos filhos aos pais, como a tua palavra deseja, Pai. Eu declaro que nenhuma arma forjada contra essas famílias prosperará. Todo laço do inferno sendo dissipado. Toda influência maligna, influência de terceiros, não prosperarão contra essas famílias. Todo encanto sendo quebrado. Toda palavra de maldição caindo por terra. E as promessas de Deus descendo sobre cada casa. Aleluia, Pai. Famílias benditas do Senhor. Benditas ao entrarem. Benditas ao saírem. Obrigado, Pai.
Eu quero que todas as mulheres coloquem a mão no ventre agora. Ah, mas eu não quero engravidar, não estou falando disso. Coloque a mão no ventre, obedeça o comando. Todas as mulheres dessa igreja. Pai, eu declaro sobre ovários, útero. Eu declaro cistos sendo eliminados. Cistos explodindo, sumindo. Eu declaro caroços sumindo. Tumores, miomas. Eu declaro toda doença no trato feminino sendo eliminada. Eu declaro um útero frutífero, ovários frutíferos, ovulação perfeita. Oh, aleluia! Endometriose, adenomiose. Você não é bem-vinda no corpo das nossas irmãs, porque Ele levou sobre si todas as nossas dores. O castigo que nos traz a paz estava sobre Ele, e pelas pisaduras do Senhor, elas são curadas. Em nome de Jesus. Aleluia. Você recebeu alguma coisa hoje? Eu quero dizer que eu amo vocês. Aleluia. Obrigado por me receber tão bem. E nunca esqueça dessa palavra. A fé tem uma voz. E o pastor Léo me autorizou a dar a bênção final. Então que a graça de nosso Senhor e Salvador Jesus Cristo, o amor de Deus nosso Pai, a comunhão e as consolações do Espírito Santo de Deus, seja com o povo de Deus hoje e sempre. E todos digam amém. Vão em paz e que o Senhor vos acompanhe. Quando a família vai bem,